Superchat. Bom, vamos para o caos. Parabéns ao Palmeiras, gente. Só que a situação que está acontecendo é tão absurda e tão complicada entre Vasco e Sport e na Série B, né? Porque o Vasco poderia ter evitado isso se tivesse empatado o jogo em casa, né? Mas não empatou, então agora está um problema grande. Por quê? A gente conversou muito na segunda-feira que o julgamento seria amanhã, né? Por essa briga do Vasco e Sport. Só que o problema, o julgamento era pro Sport, certo? Me corrija se eu estiver errado aqui, viu, Fabião? Pode falar na hora que você quiser. O Sport entrou com recurso para acusar o jogador, o goleiro reserva do Vasco, House, né? Isso. O goleiro reserva House, e acusá-lo de ter. É o nome da bala mesmo. É o nome da bala mesmo, é até estranho falar, isso. né? Mas é o nome da bala. O House de ter agredido, não sei, tentou acusar o Vasco, né? Para quê? Para adiar, pediu adiamento e foi aceito o adiamento. Aliás, eu vou até ler aqui a nota rapidinho para a gente contextualizar, aí sim ouvi-los, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque o Vasco já se pronunciou. Porque, cara, já dando um pouco de opinião, é um caso muito absurdo que está acontecendo, né? Claramente o Sport está tentando adiar o máximo possível, né? E provavelmente não teremos um final de Série B, a não ser que o Vasco empate ou ganhe do Ituano. Olha lá, a diretoria do Vasco, olha lá, isso aqui é aspas, tá, pessoal? O Vasco respondeu. A diretoria do Vasco recebeu com perplexidade o desapontamento e adiamento do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, o STJD, às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que não pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos, né, e a falta de segurança que interromperam o jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro. A denúncia do Sport, pessoal, aqui tem dá a nota toda, né, falando sobre o Raniel, que foi ofendido antes, durante e depois da partida. O Vasco deixa isso aqui muito claro, fala do absurdo que aconteceu lá, etc, etc. 8 minutos com o jogo parado, que poderia ter continuado, o Vasco poderia ter feito gol, o Sport poderia ter feito gol, né? Mas o caso, cara, é muito complexo, né? O Edmundo, a gente falou bastante disso na segunda, mas é impressionante como hoje mudou. Ontem ainda estava tudo normal, hoje mudou. Aí, inclusive, achavam que ia adiar o jogo amanhã só, né? Mas adiaram já hoje. O jogo não, desculpa, o julgamento. Fala, Ed. Então, eu acho que tem que ter o Tribunal de Justiça Desportiva, é uma coisa que é necessária, mas ninguém quer assumir as responsabilidades, né? Porque o problema do Ceará contra o Cuiabá já foi resolvido. Eles já julgaram. E foi isso que deu um precedente. O mais correto era que teria que julgar os dois no mesmo dia, né? E aí agora abre-se mais uma possibilidade. Eu não gostaria que o Vasco subisse no tapetão. Não gostaria. Eu quero que o Vasco se imponha na Batalha de Itu, conquiste lá uma vitória ou um empate, que dê ao Vasco a classificação à Série A. Mas se está na lei, a lei tem que ser cumprida e o julgamento tem que existir. E aí, se é por lei e provado que o Sport interrompeu o andamento da partida e por isso ele toma um WO de 3-0, que seja feito. Independente do... E aí eu estou falando independente de quem vai ser beneficiado ou não, que no caso a gente está falando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas deixar essa discussão para pós o jogo, pós a rodada, né, final. Rodada final não, porque a rodada já está acontecendo. Falando após o último jogo, que define quem são os quatro que retornam à Série A, isso vai dar mais problema e mais dor de cabeça ainda. Exatamente. Aliás, deixa eu só responder aqui. O Rafael tá mandando... Não, regulamento, Edmundo, tem nada de tapetão. É que muita gente recebe isso de maneira pejorativa, mas não é, tá, gente? Tapetão a gente diz por quê. Seria fora de campo a classificação, não seria apenas dentro de campo, tá? Então não é uma maneira só pejorativa. Eu quero saber a sua opinião, Fábio, porque assim, o Edmundo já deu a dele, que realmente estiver no regulamento, tem que ser punido, tal, etc. Eu também acho, assim, a gente até já conversou bastante sobre outros casos, inclusive do Santos lá e o Corinthians, que o Cássio foi agredido, que naquele caso, eu creio que seja ok punir o torcedor. Para mim, aquele lá tem que ser o torcedor punido, não pode ir durante 2, 3 anos aos arredores da Vila Belmiro, fica na delegacia todo o jogo do Santos durante 1 ano, sei lá.
Mas eu acho que o torcedor tem que ser punido. Mas nesse caso do Sport Vasco, lógico que eu acho que o Vasco teria que empatar ou ganhar do Ituano lá e classificar em campo, sim. Só que eu acho que tem que ser punido o Sport, cara, porque tem imagens claras dos caras lá do segurança facilitando a entrada dos torcedores do Sport. Quero a sua opinião aí, Fábio, sobre isso. Eu tenho falado muito isso aqui no canal, da diferença que eu vejo do julgamento do Ceará. Concordo plenamente com vocês. Ceará e Cuiabá foi semana passada o julgamento, quando era para ter sido do Vasco também com o Sport. Na verdade, Sport. O Vasco não é réu na situação, tá, gente? O acusado mas vai virar agora, né, parece. Não, ele vai ser. Não, ele é um interessado. O house do Vasco pode ser indiciado, se a promotoria entender que ele fez parte ou deu início à confusão. Mas eu vejo uma diferença muito grande dos dois elementos, né? Os dois jogos. Num jogo, Ceará e Cuiabá, a torcida invade o campo para se abrigar. Estava tendo briga na arquibancada, ela corre para um local em que ela se sentiu segura. Dentro do campo, interrompeu o jogo. E aí o árbitro viu que não tinha segurança para dar continuidade à partida, interrompeu o jogo e encerrou a partida. No caso do Sport, a torcida entra para brigar. 20, 30, 40, aquele grupo que invade por aquele portão que o segurança faz assim, tipo, vai, abrimos, pode ir, eles entram para brigar. Mas brigar contra quem? Brigar contra os jogadores do Vasco, que foram na comemoração do gol do Raniel, que fez assim, e o Luiz Henrique queria atirar a cadeira, não sei para que lugar, mas ele atirou para o alto, ela caiu 2 metros à frente, ou seja, não atirou em ninguém, não feriu ninguém. Foi na comemoração ali. Na comemoração. Dar um bico no negócio, tá ali, num Gatorade, alguma coisa. E é esses caras que estão sendo acusados de terem dado início à confusão, tanto que já foram punidos. Preventivamente, se vocês lembrarem, o Raniel e o Luiz Henrique foram suspensos 2 jogos, ou 30 dias. Como o julgamento iria acontecer dentro do prazo, eles cumpriram os 2 dias e seriam julgados amanhã. Só que não vão ser julgados, ou seja, estão livres. Eles jogam domingo contra o Ituano. Olha que bagunça que fica o Campeonato Brasileiro. Porque não tem data, hein? Não tem data. Pode ser semana que vem, pode ser na outra semana, pode ser durante a Copa do Mundo. A Série B vai ter acabado. Se precisar dessa pontuação, aí vai ter uma briga política muito grande. Nesse momento, inclusive, o presidente do Vasco, o Jorge Salgado, acaba de se manifestar no Twitter, dizendo que a sua perplexidade, como você disse, da nota aí, lamentando tudo isso, e ele estava lá, inclusive. O time do Vasco não deu cabo a nenhuma situação. Foi ele que deu início. Se você dissesse para mim, não, os jogadores do Vasco correram no alambrado, com coisas na mão, foram atirar na torcida do Sport, aí você diria que eles foram lá incitar a violência. E a torcida apenas revidou. Não, de novo, pênalti é cobrado, depois de 8 minutos de paralisação, o Raniel faz só assim, ó. Olha aí, ó. Ótimo, Gui, olha, recebi com muita preocupação. Enquanto você vai mostrando, eu vou falando aqui. O Raniel fez só assim, gente, para quem não viu a imagem até hoje. Nada a ver, e a torcida enfurecida, porque vinha provocando o Raniel, que é cria do Santa Cruz, chamando ele de drogado, inclusive ele teve problemas com drogas realmente, e aí ele foi lá e falou assim, como quem diz, porque ele está calado. E aí, fala mais. Vai, cadê? Quero ouvir. Gente, normal. Agora na final da Libertadores e em outros jogos, o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, mandou beijinho para a torcida do Atlético Paranaense. Qual é o problema? Vamos voltar no tempo, a gente já falou isso, mas é bom repetir. O Edmundo não rebolou na frente do Gonçalves? O Gabriel do Mineirão disse, vocês vão ter que ir lá no inferno. Inferno. Isso para mim, isso incita mais a torcida do que você fazer um simples gesto de... Nada a ver, cara. Não, senão daqui a pouco a gente vai ter que... O cara vai ter que fazer gol e vai ter que se esconder depois do gol. Não, tem que pedir desculpa. Desculpa. Gente, desculpa o gol. Fábio, são tempos... Eu sempre fui contra jogo de torcida única. Eu acho que é dever da polícia, da segurança, separar uma torcida da outra, se é que é preciso. Acho que não deveria ser preciso separar. Somos todos seres humanos, cada um tem a sua paixão, sabe? Não tenho inveja nenhuma das conquistas do Flamengo. Eu gostaria muito que o Vasco se preparasse, se organizasse para ganhar os próximos campeonatos. Ponto. Vai jogar Atlético Paranaense e Flamengo, eu vou torcer para o Atlético Paranaense. Enfim, mas aí, e assim como já tem gente me zoando, já mandaram aqui para mim, se vocês quiserem eu posso pôr aqui, gente dizendo que prevê futuro.
Flamengo e Ituano no Campeonato Brasileiro de 2023. Eu acho que isso aí é super válido. Faz parte, né? Mas enfim, eu já sou contra o jogo de torcida única. Aí tem o jogo de torcida única, principalmente do estado de São Paulo. E aí, quando o adversário faz o gol, ele faz o quê? Me diz, no jogo de torcida única. Não comemora? Porque, na verdade, aqueles milhares de torcedores que ali estão e os milhões que assistem de casa estão para ver o grande momento do futebol, que é o gol. Né? E a vibração era tão gostoso. Já me perguntaram qual é a sensação de fazer um gol do Maracanã lotado. Eu não sei, porque eu não tinha uma comemoração específica. Então, cada dia eu comemorava de um jeito. Né? Depois eu fiz o Colé Colé, que era da música lá do Molejão. E depois o Ronaldinho, que começou anos depois de mim, começou a imitar e todo mundo diz que é dele. Mas, enfim, está tudo ok. A sensação é indescritível. Mas quem julga nunca sentiu essa sensação, né? Que é uma sensação que eu diria assim, me projetando como se eu fosse o Raniel, de uma resposta, só que uma resposta positiva. Exato. Entendeu? Uma resposta positiva, porque, na verdade, ele fez o que todo mundo no estádio estava ali para assistir. Claro que o torcedor do Sport para assistir o gol do Sport e o torcedor do Vasco para assistir o gol do Vasco. Exato. E a culpa da invasão, gente, é do Sport, tá? Além dos torcedores, é claro, teria que ter, não poderia entrar lá, é do Sport porque foi facilitada a entrada dos torcedores que já estavam xingando o Raniel. Não importa, cara, se ele foi comemorar ali. Tomou amarelo, não tomou amarelo? Pronto, tomou cartão amarelo. Acho que essa é a punição que ele deveria ter tomado e acabou.